Vamos aqui ao conto número 12 dos Contos Gauchescos, Contrabandista, um dos clássicos aqui do Simões Lopes Neto. O Blau Nunes, que é o narrador, ele já começa a falar da vida desse contrabandista aqui que foi o Jango Jorge. Batia nos 90 anos o corpo magro, mas sempre teso do Jango Jorge, um que foi capitão de uma maloca de contrabandistas que fez cancha nos banhados do Ibirocaí. Esse gaúcho desabotinado levou a existência inteira a cruzar os campos da fronteira, ou seja, um contrabandista. Então esse Jango Jorge, não interessa dia, hora, ele era um mestre no contrabando, ou seja, aquele gaúcho que nunca perdeu o atalho, que conhece todas as querências ali só pelo cheiro, pelo faro, né? Então onde tem isso, onde tem aquilo, água boa, lá tá ele. Tinha vindo das guerras do outro tempo. Foi um dos que peleou na batalha de Ituzaingo, foi do esquadrão do general José de Abreu, e sempre que falava no Anjo da Vitória ainda tirava o chapéu numa abraçada larga, como se cumprimentasse alguém de muito respeito de uma distância muito longe. E já cita aqui o Anjo da Vitória, que também depois é um dos contos do Simões Lopes Neto, tá? Bom, então aqui ele retoma, né, essa questão toda de mostrar num primeiro momento quem é esse Jango Jorge. O Blau faz isso. Então reparem, Jango Jorge foi sempre um gaúcho quebralhão e despilchado sempre por ser muito de mãos abertas, ou seja, ele era mão aberta, reunia gurizada, jogava moeda ali e tudo mais, mas ele também tinha um pouco esse lado mal, reparem. Gostava de sentar um laçaço num cachorro, mas desses laçaços de apanhar da paleta até a virilha, e puxado a valer tanto que o bicho que o tomava ficava entupido de dor e lombeando-se depois de disparar um pouco é que gritava num caim, caim, caim de desespero. Então, mão aberta, mas gostava também, né, de dar um laçaço ali, um cintaço num cachorro, ver ele sofrer ali também, né? Bom, aí o Blau Nunes então começa, de certo modo, né, a mostrar um pouco desse Jango Jorge, e aí o Blau diz que vai contar um caso desse Jango Jorge, ó. Aqui há poucos anos, coitado, pousei no arranchamento dele do Jango Jorge. Casado do outro jeito, não sei, o Jango Jorge estava afamiliado, não nos víamos desde muito tempo. E aí o Blau Nunes diz, né, que o Jango Jorge estava ali com uma mulher, mas não sei se era casado ou de outro jeito, né, tinha 4 filhos, 3 homens e uma filha. E reparem quem é que era a filha dele, né? A filha do Jango Jorge. Que era o Santo Antoninho onde te porei daquela gente toda. E era mesmo uma formosura. Prendada, muito habilidosa, tinha andado na escola e sabia botar os vestidos esquisitos das cidadãs da vila. E noiva, casadeira já era. E deu o caso que quando eu pousei foi justo pelas vésperas do casamento. Então reparem, o Blau, ele situa a cena. E o Blau estava lá no dia em que vai ocorrer isso aí. Ele viu, ele é uma testemunha do que aconteceu, tá? Então, o que chega o Blau, né? Ele chega ali nas vésperas do casamento, os convidados estão ali esperando, né? O noivo, o resto do enxoval da noiva. Só que o noivo só vai chegar no outro dia. E aí, claro, né, começam os preparativos ali para o casamento e o Blau está ali como convidado, reparem. Mas o Jango Jorge saiu na madrugada seguinte para ir buscar o tal enxoval da filha. Aonde ele foi buscar, não sei. E aí o Blau já faz aquele comentário. Parecia-me que enxoval, essas coisas todas, devia ser feito em casa, moda antiga, mas, como cada um manda no que é seu, fiquei verdeando à espera e fui dando um ajutório, uma ajuda na matança dos leitões e no tiramento dos assados com couro. Então, aqui, essa questão toda, né? Então, o Blau tá no arranchamento do Jango Jorge, só que o Jango Jorge acaba não ficando ali com o Blau, sai para buscar o enxoval da filha. E o Blau já fica pensando, né? Pô, mas isso aí é coisa que se faz em casa, mas cada um manda na sua família, essa é a verdade. Então o Blau vai ali ajudando, né, o pessoal para carnear e tudo mais, que vai ter uma grande festança ali, tá? E agora que a gente tem uma cena importante, porque antes de propriamente o Blau contar o que houve com o Jango Jorge, ele meio que abre aqui um parêntese, né, para contar um mini resumo da história do contrabando do Rio Grande do Sul. Reparem, nesta terra do Rio Grande sempre se contrabandeou, desde antes da tomada das missões. Naqueles tempos o que se fazia era sem malícia, brincadeira e mais por se divertir e acoquinar as guardas do inimigo. Então dentro daquela ideia, né, que o começo desse contrabando é uma coisa sem malícia, né? Alguns gaúchos vão lá
da banda oriental arrebata alguns cavalos, os da banda oriental fazem os mesmos, né? Aquela questão toda assim de campo aberto, né? Isso se fazia por despique dos espanhóis e eles se pegavam desquitando-se do mesmo jeito. Mas depois veio a Guerra das Missões, aí o governo começou a dar sesmaria, as terras e uns quantíssimos pesados foram se arranchando por essas campanhas desertas. E aí cada um tinha que ser um rei pequeno, ou seja, já não é mais o tempo do sem malícia aqui, ou seja, já tem armas, já é o tempo, como o Blau diz, né, o manda quem pode, o rei pequeno, e foi o tempo que o gaúcho, o seu cavalo e o facão sozinhos conquistaram e defenderam estes pagos. E aí o Blau diz, né, que quem governava naquela época o Rio Grande do Sul era o tal de capitão-general. O que ele vai dizer? E a pólvora era do rei, do El-Rei Nosso Senhor, e só por sua licença que algum particular graúdo podia ter em casa um polvarim. Também só na vila de Porto Alegre que havia baralho de jogar, que eram feitos só na fábrica do Rei Nosso Senhor. E havia fiscal, sim senhor das cartas de jogar, e ninguém podia comprar senão dessas. Ou seja, o Blau vai se irritando com isso. Agora imagine você, se a gente lá de dentro podia andar com tantas etiquetas e pedindo louvado para se defender, para se divertir e para luxar. O tal Rei Nosso Senhor não se enxergava mesmo. E logo com quem? Com a gauchada. Então, o Blau começa, né? Então, a partir daí começa também, né, o contrabando. E aqui não é questão de drogas, né? É contrabando de buscar pólvora, bala, carta de jogo, enfim, né? Mas começou. Nesse serviço foram se aficionando alguns gaúchos, recebiam as encomendas, ou seja, a questão do contrabando. Então ele vai dizendo que isso foi basicamente até a Guerra dos Farrapos ali, só que depois ele vai dizer que a fronteira começa a ficar cheia de gente, né? Dos estrangeiros ali. A estrangeirada era mitrada na regra e foi quem ensinou a gente de cá a mergulhar e ficar de cabeça enxuta. Entrou nos homens a sedução de ganhar barato, bastava ser campeiro e distorcido. Ou seja, ali, né, era só levantar os volumes, escangalhar, tocar e entregar. E aí vem depois o que ele vai chamar da Guerra do Paraguai, fala que o dinheiro do Brasil começa a ficar caro daí, começou-se a cargueirar de um tudo, panos, águas de cheiro, armas, minigâncias, remédios, o diabo a quatro. Era só pedir por boca, polícia pouca e fronteira aberta. E aí o Blau, ele, depois que ele está terminando esse mini resumo legal aqui da história do contrabando do Rio Grande do Sul, como é que ele finaliza? Olha, a semente grelou e aí está a árvore ramalhuda do contrabando, que você sabe do contrabando de hoje, tá? Só que depois que o Blau fez esse mini resumo, né, da história do contrabando, ele quer chegar no Jango Jorge. E ele vai dizer, o Jango Jorge foi o maioral nesses estropícios, ou seja, um mestre do contrabando, desde moço até a hora da morte. Eu vi, ou seja, o Blau está dizendo, ninguém me contou, eu vi. Tá? Eu vi. Bom, então lembrando, né, que na madrugada ali da véspera do casamento, o que fez o Jango Jorge? Ele saiu para buscar o enxoval da filha, certo? Só que aí ele passou o dia, passou a noite e tá chegando o dia do casamento, chega o dia do casamento e cadê o pai? Cadê o enxoval? Nada. E o pior, os convidados já estão ali. Havia de se dançar 3 dias. Corria o amargo, né, o mate, e copinhos de licor de butiá. Roncavam cordionas no fogão, violas na ramada, uma caixa de música na sala, ou seja, é festa para 3 dias. Só que, claro, tá faltando o Jango Jorge com toda aquela questão do enxoval. Então os filhos, né, os 3 ali, vão para a estrada, começam a ver se o pai tá vindo ou não, né? O noivo já tá ali, a noiva ela não pode aparecer por causa do vestido, né? Ela não tem vestido, não tem sapato, não tem ali as flores, nada, né? Que o pai, o Jango Jorge, foi buscar lá no contrabando e ainda não voltou. As moças riam-se, as senhoras velhas cochichavam, entardeceu. Nisto correu uma voz que a noiva estava chorando. Só que aí vem a noiva, ela tá ali num vestidinho muito simples, ela dá aquela risadinha para todo mundo, mas ela também tá chorando, né? E rindo e chorando estava sem saber por quê. Sem saber por quê, rindo e chorando, quando alguém gritou do terreiro. Ó, aí vem o Jango Jorge. Só que ele não vem sozinho, vem com mais gente. Foi um vozerio geral. E era já bem tarde da noite, né? E todo mundo começa a acender a luz ali e tudo mais. Só que os tropeiros estão quietos, eles estão vindo quietos ali, tá?
Então vimos os da comitiva descerem de um cavalo, o corpo entregue de um homem ainda de pala enfiado, ou seja, tem um corpo de um homem morto ali. E claro que esse corpo aqui é do Jango Jorge, que morreu no contrabando, a gente fica sabendo agora. Levou-se o corpo para a sala da mesa, para o sofá enjeitado, que ia ser o trono dos noivos. Então um dos chegados disse, e aí ele vai revelar, ó, a guarda nos deu em cima, nos tomou os cargueiros todos do contrabando e mataram o capitão Jango Jorge. Por quê? Porque ele avançou sozinho para a mula ponteira e suspendeu um pacote que vinha solto, que é o pacote do enxoval. E ainda amarrou esse pacote no corpo, agarrou, e foi aí que o crivaram de bala, encheram ele de tiro. Parado ele estava, os ordinários. Tivemos que brigar ainda para tomar o corpo do Jango Jorge e trazer para cá, tá? Só que não termina ainda com esta cena da morte do pai ali, né, o Jango Jorge e tudo mais, bem no dia do casamento, a morte dele. Porque quando a mulher do Jango Jorge ali começa a abrir esse embrulho, adivinha o que acontece? Era o vestido branco da filha, os sapatos brancos, o véu branco, as flores de laranjeira, tudo branco, mas tudo numa plastada de sangue, tudo manchado de vermelho. Do pai, toda a alvura daquelas coisas bonitas, como que bordada de cobrado, num padrão esquisito de feitios estrambólicos, como flores de cardo solferinho esmagadas a casco de bagual. Então rompeu o choro na casa toda.